Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Obrigada, gente. Tudo bem? E vocês, como estão? Graças a Deus. Bom dia. Com certeza cansada da internet, né? Porque deu chabu da última vez. Só dando rasteira na gente, deu né, uma doutora? Rasteira, exatamente. O duro que a gente fica naquela, mas será que estão ouvindo? Será que estão ligados no que eu tô falando? Na verdade, a gente não sabe se a internet tá boa, né? Vocês eu tinha certeza que estavam atentos, mas eu não sabia, assim, tá chegando direitinho lá. Exato. É horrível. É uma sensação diferente. É diferente, é assim. Não, eu falo, nada substitui, né? A presença. Olho no olho. Exatamente. E fora também aquele tempo que demora quando você vai fazer uma intervenção, né? Até chegar lá pra você já praticamente já começou uma outra... outra fala, né? Atrapalha. Esse delay que a gente fala é horrível, né? Exato. É 3 segundinhos, mais cruéis. Exatamente. Carolina, o que você hoje preparou para debater aqui conosco, para falar com os nossos ouvintes na manhã dessa terça-feira? A gente teve Dia dos Pais aí, né? Dia dos Pais, no domingo. No domingo. E eu passei com meu pai, que foi pra mim, isso aqui é um presente, porque como a gente mora muito longe, né? Então eu nunca fico com eles, mas eu consegui passar o Dia dos Pais e o aniversário dele, que foi na segunda-feira, eu passei também com ele. Ele fez 70 anos. Eu falei, ai, que bonitinho. Seu pai mora em Andradina, né? Em Andradina, Andradina. dá 6 horas, né? Daqui, mais ou menos 6 horas e pouco. Eu fui um pouquinho mais pra frente ali, Nova Andradina. Nova Andradina? Só que o Mato Grosso, né? Já passa a nossa. divisa ali, já... Isso que eu ia falar, Andradina é São Paulo ainda, né? É São Paulo na divisa com Mato Grosso do Sul. Nova Andradina já é lá dentro. É onde eu nasci. Nossa, é longe. É longe, é bem longe. Né? E aí, pensando no Dia dos Pais, tal, eu resolvi falar um pouquinho sobre essa questão da paternidade, né? Então vamos falar um pouquinho o que mudou, fazer uma reflexão. Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Né? Porque no Dia das Mães a gente também falou um pouquinho sobre a mudança do papel da mulher, né? O quanto isso implicou. Gente, ser pai e ser mãe é uma construção, né? E ela vai mudando ao longo da história. Então, se a gente teve uma... chama de parentalidade, porque eu tô falando de pai e mãe agora, nesse momento. Uma parentalidade que há muitos anos atrás, há séculos atrás, viu o filho apenas como mão de obra, como algo né, como mais um para trabalhar e trazer para casa o sustento, né? Nos dias de hoje a gente tem uma visão diferente. Então, assim, tanto para o pai quanto para a mãe, a gente teve uma mudança significativa, mas eu acho que para o homem isso foi ainda mais intenso. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas hoje o papel do homem não é mais só do homem provedor. O homem, ele pode ser afetuoso, né? Ele pode demonstrar afetividade, ele pode também participar da educação, dos cuidados do filho, que antes ficavam só para a mulher. Né? Ele pode, veja bem, eu estou usando a palavra pode, eu não estou dizendo que ele faça. Né? A gente ainda tem uma dificuldade em ver o homem exercer essa possibilidade, né, com tranquilidade. Por quê? Porque a gente tem uma questão educacional, né, é uma questão que a gente assim enxerga, o homem ainda carrega alguns estereótipos, né, então de que o homem tem que ser responsável pelo sustento, que o homem, ele é veja as propagandas ainda, é aquele pai que vai ensinar, vai desbravar o mundo com o filho. Né? Não é o pai do carinho, do afeto. Tá mudando, né? Tem mudado, as propagandas têm trazido mais o abraço, o beijo, a companhia desse pai, tá? Mas a gente ainda tem muito essa ideia desse pai desbravador, esse pai que vai trazer pro filho mais a aventura. Vai soltar pipa com o filho. Isso, vai soltar pipa, vai ensinar... A gente não vê as mães, né, soltando pipa com os filhos, né? Pois é, não é? Então... Então eu... Analisando também esse ponto. É isso, Marquinho. Ainda tem uma divisão. A gente ainda tem uma divisão entre o que é papel do homem e o que é papel da mulher. Né? Mas olha que legal, mudou. Antigamente a gente falava assim, não, a mãe é importante. A gente precisa da mãe na educação do filho. Se a mãe não faltar, tá tudo certo. E hoje a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente precisa do pai também. Que essa presença do pai, ela interfere no desenvolvimento da criança, né? Então, assim, a gente tem... E quando eu falo no desenvolvimento, não é só no desenvolvimento psicológico. Eu tô falando da parte cognitiva, eu tô falando da parte comportamental, mas eu tô falando, inclusive, do desenvolvimento motor, da parte que a gente fala biológica, né? Por que isso? Porque é o que você falou. O pai solta pipa, corre,
Né? O pai... Gente, eu vejo meu marido com a minha filha. Gente do céu, eu não brinco com a minha filha daquele jeito. Eles se batem, né? Eles lutam. E é deles aquilo ali. É o momento deles, é a forma como eles interagem. Tem alguma coisa de errado? Não tem nada de errado. Tá tudo certo, né? A única coisa que eu acho que a gente precisa pensar é assim, os homens, eles precisam entrar um pouco mais nessa questão do eu posso trocar fralda sim, e eu devo trocar fralda sim, porque é meu filho, né? E participando disso, o meu vínculo vai aumentando, vai ampliando, né? Outra coisa é que a gente ainda tem muitas mulheres como chefes de família, muitas mulheres que cuidam da família sem a presença do homem. Faz os dois papéis, né? Faz os dois papéis. Então, a gente tem o homem, né, que é o pai, mas esse pai não tá ali, não tá participando da educação desse filho, ele não se sente responsável. E, de novo, isso é resquício cultural, né? Lembra que a gente tinha um ditado que, como é que é? Prenda seus cabras que meu bode tá solto? Né? Tinha um ditado popular que era desse tipo. E isso ainda é resquício, né? Então, eu não preciso me responsabilizar. Quem ficou grávida foi ela que é responsável pelo filho, né? E assim, perde todo mundo. Perde a mulher, que fica com uma responsabilidade muito grande, perde a criança, que perde a oportunidade de falar, de ter um pai, de ter uma referência masculina, e perde o pai, né? Porque ele também deixa de ter essa convivência com esse filho. E sempre com a pulguinha atrás da orelha, né? Por causa da pensão. Pois é. A pensão é complicado, né? Assim, é complicado no sentido assim, de que precisa, né, pagar. É seu filho. Exato. Né? E às vezes o mínimo, né? É o mínimo. E é bem isso, sabe, Tony? Eu acho que assim, é o mínimo. O dinheiro é o mínimo. E muitas pessoas que passam por isso foram pessoas que viveram esse abandono também na infância. Então, não tiveram essa presença do pai. E aí, depois, na vida adulta, não se fazem presente na vida dos filhos. Né? E não é porque eu sou casado, porque eu estou dentro de um lar, assim, porque eu tenho uma família formada de forma oficial, que isso significa que eu sou um pai presente. Muitas vezes, eu sou pai, né, de forma oficial, mas eu não exerço a minha paternidade de uma forma legal, né? Porque tem muitos casos, né, Carol, que tem a formação da família bonitinha lá em casa, perante aos olhos, né, da sociedade, e às vezes o pai somente trabalha, põe o sustento, mas não tira um segundo para: oi, filho, vamos brincar aqui de carrinho? Ou como foi a escola? Não tem nenhum trocar de olhares, né, com os filhos, né? É isso, né? A gente precisa dessa troca de afeto, né? Então, quando eu paro para brincar ou para ouvir como foi o dia, quando eu paro para dar exemplo, né? Por exemplo, quando um pai pega o filho, o menino, e leva esse menino junto com ele para fazer algumas coisas, ele está ensinando para esse menino algumas coisas. Ele é modelo. E quando ele leva a filha, também, talvez ele esteja ensinando até como deve ser o parceiro que ela vai procurar, né? Então, a gente tem que ensinar, a gente tem que perceber, né, ter consciência de que as nossas vivências na infância moldam o que a gente espera no futuro, né? Moldam a percepção que a gente tem da gente. Então, assim, se o filho é prioridade, ele se entende como alguém especial, como alguém que merecedor de certas coisas. Agora, se ele é tratado de qualquer forma, se ele é visto apenas como um peso, né? Como é que vai ser na vida adulta? Mas eu acho que recentemente, há uma tendência dessa cultura, claro que eu vejo pelos meus amigos, né, que são pais que exercem algumas funções que se a gente for analisar alguns anos, muitos não exerciam. Então acho que o próprio momento está pedindo isso, né, para que as pessoas se adaptem ao novo.
Sim, como a gente estava falando no começo, né? É uma tendência, né, do papel e seguindo as mudanças socio-históricas. Exato. Então, como a gente tem no momento uma abertura para a mulher no mercado de trabalho, a gente tem uma tendência de buscar uma equidade entre homens e mulheres. O que acontece? O papel do homem vai mudando também, né? O papel do homem enquanto homem e o papel do homem enquanto pai. Porque até alguns comentários de amigos que assim, na conversa, acaba dando aquela deixa pra você. Puxa, essa semana aqui eu não fiz tal coisa com meu filho, com minha filha. Então acho que é aquela start que dá, né, na pessoa, fala, opa, tô em falta. A responsabilidade mudou, né? Então, assim, eu não sou mais responsável só pelo sustento. Eu sou responsável também pela visão de mundo que meu filho vai ter, pela visão de si que meu filho vai ter. A própria pandemia mudou o cenário, né? Muitas famílias, o homem acabou ficando dentro de casa, cuidando dos filhos, e a mulher representando, trabalhando, né? Exatamente, né? E, gente, isso é uma tendência, tá? A gente espera que isso continue. Então, assim, é processo. Processo leva tempo, gente. Tem uma construção aí que é histórica e, assim, a gente não luta até hoje pelos direitos das mulheres, né? E é difícil de mudar? Também é difícil mudar isso. E a gente tem que entender que não é culpa de um homem ou de outro. É uma construção social que depende de vontade, obviamente, né? Mas também depende dessa questão, assim, do todo, né? De uma sociedade acolher, valorizar essa mudança. Então não vamos colocar, a gente não está aqui dizendo assim que o homem não mudou ou o homem mudou, não é isso. Eu vejo como positivo essa mudança, viu? Eu também vejo, eu enxergo como positivo, até porque a gente tem uma divisão de responsabilidades. Acho que aumenta até a interação, né, entre o casal, né? Melhora bastante, acredito, né? A interação entre os casais. Eu acho que isso e melhora a interação com o filho. Exato. Né? O filho deixa de ser responsabilidade só da mãe. E aí, aquela história do deu certo, que bom, a mãe educou bem. Deu errado, olha aí o que você fez com o seu filho. Exatamente. Né? Então agora não, é o nosso filho. Acho que isso é muito legal, né? Responsabilidade de ambos. Carol, fechamos? Fechamos, gente. Até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias. Tchau, tchau, pessoal. Tava com saudade de vocês. Valeu. Bom dia, uma ótima semana. Tchau, tchau pra vocês também.